Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Aliás, eu sempre digo o seguinte, vocês que nos assistem, eu vou mudar essa palavra, vocês que estão participando com a gente desse momento, desse programa, que é o programa Batismo com o Espírito Santo. Seja bem-vindo ao programa, seja bem-vindo ao conteúdo de hoje, seja bem-vindo a esta reunião da qual você faz parte. E, aliás, você pode, inclusive, se estiver nos assistindo pelo YouTube, você pode nos colocar ali de onde você está assistindo, fazer perguntas ou, enfim, fazer alguma consideração sobre aquilo que nós estamos tratando neste programa. Participa com a gente dessa mesa, é uma alegria receber você, tá bom? Que bênção você está aí. Vamos lá, vamos começar? Aqui nós temos os pastores que estamos presentes aqui. Eu começo cumprimentando o pastor Antônio Carlos Peixoto. Peixoto, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Ao Wallace e a todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Wallace Rosete, paz do Senhor. A paz do Senhor Josias, Peixoto, os irmãos que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui para falar dessa bênção do Espírito Santo. Muito bem. Você que nos acompanha sabe que o tema do programa é Batismo com o Espírito Santo e nós estamos numa série falando sobre as operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. É recomendável que você, se chegou agora, não tenha assistido a série, que você assista as edições anteriores desse programa, porque você vai ter seus olhos abertos, né? Você vai abrir os seus horizontes sobre isso, sobre as operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. Isso é muito importante. E nós estamos falando sobre o último dos juízes, que é Samuel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar, vou ler o texto aqui, e eu convido você a estar com a Bíblia aberta, também acompanhando, no capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler o verso primeiro aqui, e aí eu vou pedir aos pastores que já comecem a comentar. O texto diz o seguinte: então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, só para contextualizar, Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido, né, como uma resposta de Deus à oração do povo. O povo pediu um rei do mesmo jeito dos reis das nações. Deus deu um rei do mesmo jeito dos reis das nações. Um rei que foi escolhido por uma série de motivos, inclusive a Bíblia diz que a aparência de Saul era uma aparência que chamava atenção e tudo mais. Enfim, o que aconteceu com isso? Saul, que recebeu uma bênção, ele vai desprezando essa bênção e a gente não precisa mais tocar no assunto porque a própria palavra, quem tiver curiosidade pode ler, né, sobre o fim de Saul, sobre o que aconteceu com ele, os problemas que ele passou a viver, enfim. E nesse instante, agora, o Senhor diz, não, agora quem escolhe sou eu. Agora vai ser pela minha soberania, agora vai ser sobre os meus critérios. E você vai ver na escolha de Davi que os critérios de Deus são diferentes dos critérios do homem. E aqui ele chama Samuel, homem cheio do Espírito de Deus, para, com essa função, né, com esse ministério dado por Deus, e ele é chamado para ungir a Davi como novo rei de Israel. Muito bem, o que é que nós podemos depreender desse texto e que nos levam a compreensão da operação do Espírito de Deus? Certo. A primeira coisa que eu vejo aqui, companheiros Josias e Wallace, é a continuação desse projeto do Senhor em dar uma ênfase, melhor dizendo, a ênfase era do Pai, em mostrar que o Espírito Santo estava dentro do projeto. Né? Então, é aquilo que me chama a atenção quando o Senhor fala, já foi lido o texto aqui, só vou ler o destaque, o Senhor enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé. O Senhor dá agora uma revelação a Samuel. Então, Samuel agora recebe um dom, ele já era cheio do Espírito Santo, ele agora recebe um dom espiritual, então vem a palavra para ele seguir. Então, a coisa que me deixa maravilhado é a presença do Espírito Santo em todo esse roteiro, esse projeto do Senhor, que é absoluto. Ao passo que o nosso projeto ele é relativo, porque ele está dentro de um universo que tudo aqui passa. O tempo passa, as coisas passam. Hoje nós somos como Saul, recebeu uma bênção,
mas foi escolha dele, ele optou e a ponto de Deus falar com Samuel, até quando você vai ter pena dele? Uhum. Não é porque ele não quis, ele não, como nós vimos no programa anterior, o processo foi interrompido. Esse processo tem o Espírito Santo, né? Santificação do Espírito Santo. Então, agora o Senhor dá outra revelação, que era para chamar Davi. Então, esse é o primeiro enfoque, que a primeira observação que eu faço é a revelação que o Senhor deu a Samuel. Uhum. Wallace, enche o teu vaso de azeite. Para prever o projeto tem que ter a operação do Espírito Santo. Sim, com certeza. Batismo. Do mesmo jeito, né, que Saul foi ungido com óleo, a mesma coisa Davi, né? Então essa operação do Espírito Santo não muda. E até no foco principal nosso, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Então o Espírito Santo tem um propósito e ele vai batizar, ele vai ungir quem ele quer. É o governo do Senhor, né? Aquilo que nós falamos da soberania, né? Então ali Samuel estava ali com essa figura ali de ser esse que transmitia essa bênção agora. Ele, do mesmo jeito que ele foi usado com Saul, agora o Senhor muda tudo. Falou, agora rejeitei aquele que não quis obedecer, agora o trabalho era com Davi, né? E aí o negócio foi totalmente, aí a operação foi totalmente diferente, né? Exatamente isso, Wallace. Da mesma maneira que você falou muito bem, a maneira que Saul foi, em termos nossos, foi batizado com o Espírito Santo quando o Espírito veio, o óleo veio sobre ele. Davi, vai lá e unge Davi. Quer dizer, o Espírito Santo também caiu sobre Davi e agora nós vemos uma pessoa do Espírito Santo entrando, Davi, batizando com o Espírito Santo. Eu queria chamar a atenção para um aspecto aqui que eu julgo muito interessante. No momento em que Deus chama Saul e diz assim, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido do rei, não era uma coisa simples, porque da descendência de Jessé viria Jesus. Maravilha. Então, a escolha de Jessé é como se Deus dissesse para Samuel assim, agora eu vou te levar para o projeto. Perfeito. Agora você vai entrar no projeto. É uma experiência que é interessante, embora a gente não tenha sido objeto desse programa, da gente ter tratado isso aqui, e me permitam mais uma vez sair um pouquinho desse espaço aqui, que foi o que aconteceu com Noemi, aliás, com Ruth. Né? Ruth estava lá em Moabe, Deus pegou Ruth para ser avó de Jessé, bisavó de Davi, casar com Boaz. Ou seja, Deus, através do seu Espírito, pega o homem e traz para o projeto. Perfeitíssimo. Na hora que ele coloca, que ele diz assim, agora, Samuel, você vai à casa de Jessé. Agora você está sob minha orientação, agora é do jeito que eu quero, e o jeito que eu quero tem um projeto. Eu vou te colocar dentro dele. Vai lá, na casa de Jessé, porque tenho escolhido um rei. Muito bem. Aí, Samuel chega na casa de Jessé, né? A gente comentou, não sei se vocês querem falar sobre isso, que a preocupação de Samuel, né? Sim. Como é que eu vou lá na casa de Jessé para ungir o rei? O que Saul vai fazer comigo? Vai querer me matar. Vai querer me matar. Ele falou, olha, o senhor, Saul vai me matar, eu vou fazer o que lá na casa dele, né? Aí o senhor dá uma outra revelação. Então, a figura, né? Eu estou sendo repetitivo, mas é algo que me maravilha, é a trindade no meio da palavra, né? Outra revelação só deu para ele. Vai lá e fala que você vai para o sacrifício. Ele não, ele vai escapulir da morte, né? Ele vai escapulir da morte pelo sangue do Cordeiro. Pelo sacrifício. Sangue do Cordeiro que traz que nos livra da morte. Que nos livra da morte. É mais uma profecia, mais uma palavra revelada, que nós vamos tocar nesse assunto mais tarde, quando a gente entrar no programa Jesus no Velho Testamento. Amém. Aí, ó. Já está o spoiler, né? Jesus do Velho Testamento. Mas vamos lá, Wallace. Aí Samuel chega na casa de Jessé e agora começa ali a apresentação dos candidatos, né? É uma outra dispensação agora, né? Antes, interessante, interessante aí que você vê lá no verso 17, né? Que fala, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura e estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem está diante dos olhos, e vê o coração, né? Então, mostrando que Deus tem um propósito.
um projeto. E Deus não está olhando pelos valores que o homem traz consigo, né? A sua condição, né? Que o caso aqui, o primeiro que foi apresentado foi o filho mais velho ali de Eliabe. Jessé, É. que era um homem formoso, né? De boa estatura, e por certo, quando Samuel olhou, ele se impressionou, falou, esse aqui, porventura, esse deve ser o rei de Israel. É. E, na verdade, o senhor quer dizer que a bênção do Espírito acontece no interior do homem, né? O senhor olha para o coração, né, Peixoto? Tem intenção. Porque Deus conhece, o Espírito Santo conhece o homem, ele sabe muito bem as características do homem. Ele não olha se o homem tem o seu algum predicado, alguma coisa a mais, uma característica, mas o Espírito Santo olha do interior, né? Porque a bênção do Espírito acontece dentro, né? Por isso que a gente fala do sangue no corpo, nós falamos que é a figura profética, né? O sangue biológico, mas o sangue que fala do Espírito Santo, que é justamente a ação interior, né? Então o senhor olhou ali e falou, não, Samuel, peraí, eu não faço escolha conforme as avaliações humanas, né? Mas eu tenho um projeto diferente, né? Por isso que Samuel depois diga assim, nós só vamos sentar à mesa quando que Jessé fala, mas o mais novo, ele está cuidando da ovelha do pai. Falei, então só senta à mesa depois que ele chegar aqui, né? Então Deus tem um projeto. Perfeito. Interessante que quando vem essa revelação, esse dom espiritual aí, o senhor está querendo dizer, além de tudo que você falou, muito bem falado, é que a bênção do Espírito Santo, o final de todo o projeto, que agora estão vivendo a última fase dele, o final do projeto, a revelação, a palavra que é dita no púlpito, o dom espiritual que vem quando nós nos reunimos para iniciar o culto, ela tem um único objetivo. Primeiro, é a salvação do homem que crê, que está presente, melhor dizendo, e crê, né? E a glorificação do Senhor. Não atente para a aparência dele, não, porque vai ser igual a Saul. Eles vão dar glória para Saul e ele não está com a glória, não. A glória pertence ao Senhor. A glória é de Deus. Então, não é a aparência, nada que ele vai falar, não. Deixa que eu vou usar, eu que vou falar, para depois não falar que você que fez. Então, o senhor chama o homem, não tem nada de aparência não, tá? É um menino novo, tá lá no campo, é o mais novo do filho. Tá no meio das No ovelhas. meio das ovelhas. Então, o negócio tá com ele, não. Quando ele for vitorioso, o meu nome tem que ser glorificado, como quem disse, né? Eu estou dizendo a palavra que o senhor falou quando ele não falou, mas como nós entendemos, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Por isso, não tem aparência, né? Se é alto, se é baixo, se é bonito, não existe isso. O Senhor... E do ponto de vista prático, só antecipando um pouquinho que nós já vamos tratar lá um pouco mais à frente, isso fica claro quando Davi enfrenta Golias, assim, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor. O louvor, a glória, a honra é para ele. Para o Senhor. E aquilo que o Wallace falou, estava no coração. O que tem que ter no coração do homem? Aquilo que tinha no coração de Davi. É obediência. Obediência. E Deus viu isso. Não é aparência física, externa, exterior. Não, no coração. O que tem no coração quando o Senhor te chama? Tem que ter obediência, tem que obedecer. E por quê? Porque você vê que detalhe, né? Onde que ele estava? Ele estava lá cuidando das Das ovelhas. Preocupado com as ovelhas. O senhor vê isso, né? Eu sempre falo, né? Quando o homem quer demonstrar o amor que ele tem por Jesus, né? Pela bênção, essa bênção que nós temos do Espírito Santo, não está no que eu falo, está nos meus atos, não é isso? A minha consciência. Como é que se demonstra amor? Quando você faz a vontade do Senhor, quando você obedece à revelação, às vezes contrário até que você estava pensando, Exato. Às vezes você até achava que deveria ser diferente, mas o Espírito Santo disse e você obedece. Então, eu sempre caso o caso de Paulo, né? Eufórico, recebeu uma grande bênção, queria ir para Bitínia evangelizar, e o Senhor deu um sonho, passa a Macedônia. E ele foi lá, recebeu uma surra, foi preso. Ele precisava. Mas o projeto de Deus se cumpriu, o carcereiro foi salvo, né? É notável a ação do Espírito Santo. Porque o final é o louvor ao Pai. O final é a glorificação ao Senhor. Não tem acordo. O homem não tem glorificação nenhuma. Uma pessoa que nasce, cresce e morre, você vai glorificar o homem desse por quê? Hoje pensa, e a mãe dispensa. E a mãe dispensa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, Wallace. E aí, nesse contexto, você pode, inclusive... no momento em que Samuel está diante dos filhos de Jessé, e eles começam a passar um a um,
E é interessante porque a direção do Espírito Santo, ela é completa, né? No momento que Deus rejeita o primeiro e que vem o segundo, se Samuel deixa de estar sob a orientação da voz de Deus, talvez ele tivesse escolhido o segundo. Mas não, no segundo, Senhor, e agora? Não. Também não. Aí vem o terceiro, Senhor, e agora? Então, a bênção vem na medida em que o homem ouve a voz do Senhor em todas as etapas do processo para chegar àquilo que é a vontade do Senhor, né? Samuel não cansou de ouvir os nãos do Senhor até que veio o sim. É tanto isso que ele pergunta a Jessé, porventura está faltando alguém? Isso. Porque como todos que passaram não era, está faltando. Está faltando Com alguém. certeza Tem que tá está faltando alguém. alguém. E aí vem a pergunta que eu queria te fazer. Como que nós, como servos de Deus, podemos ver essa resposta que foi dada assim, ainda falta o menor? Esse menor somos nós. Eu lembro de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Quanto menos eu sou, mais o Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Ainda falta o menor e esse que apacenta as ovelhas. Está trabalhando. Exatamente. A operação do Espírito Santo, porque o dom que vem é o do Pai através do Espírito Santo. Né? O Senhor deu um dom espiritual a Samuel, foi uma revelação, que é a revelação do Velho Testamento, os dons do Velho Testamento, é porque o Senhor queria glorificar o seu próprio nome. Vai que tem um elogio. Samuel ficou numa dificuldade muito grande. Essa revelação era de Deus ou não era? Uhum. Eu sei que Deus falou comigo, mas acabou todo mundo, não é possível que eu falhei agora. Não falhou não, era do Espírito Santo mesmo. Era o menor porque o nome do Senhor tinha que ser glorificado. Glória a Deus. Agora eu queria chamar a atenção aqui, Peixoto, Josias, quando Samuel diz o seguinte, olha, portanto, não nos sentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Quer dizer, não há festa sem a presença daquilo que é o projeto de Deus, né? Verdade. A festa, essa bênção, só acontece quando o projeto de Deus está presente naquilo que Deus queria, né? Maravilha. Eu falo, não vamos sentar à mesa, não vamos participar da ceia, não vamos participar de nada, sem que esse que Deus revelou, que quer ungí-lo, esteja aqui na mesa, né? Que bênção, né? No programa passado, olha, você fez um comentário sobre culto profético. Vamos trazer isso para o culto. Você pode ter um grupo louvudência. Isso, perfeito. Você pode ter um mensageiro que tenha o texto na ponta da língua. Você pode ter um grupo de crianças que ensaiou direitinho para cantar. Você pode ter pessoas muito bem preparadas dentro da igreja. Mas enquanto Jesus não tiver, enquanto o projeto não for alcançado, enquanto operando, daquilo que nós estamos falando, o projeto, né? Ou seja, nós vamos para o joelho no culto profético, Senhor, não podemos nos assentar à mesa antes que o projeto seja revelado. Enquanto o Espírito não está presente, enquanto não há uma operação no projeto, é tudo coisa de gente, nós mesmos. Você pode fazer planejar um culto muito bem planejado, maravilha, estruturado, com tudo funcionando direitinho, o templo bonito, né, tal, o grupo louvor vai cantar esse hino, depois vai cantar esse e tal, mas enquanto não tiver a bênção do Espírito Santo, não sentamos à mesa. Não há culto. Não há culto. O culto é adoração ao Senhor. Eu não sei se nós vamos ter tempo, né? Que o tempo vai se esgotando, mas o verso 13 é muito interessante, né? Vai lá. 13. 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite, porque aí Davi chegou. Isso. Né? Então tomou o vaso de azeite mais uma vez e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, né? Quer dizer, a bênção já está feita. Não? Foi. Aí, perfeito, nós vemos aqui Davi sendo batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí, olha, lê o final do versículo. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Pronto. Batismo com o Espírito Santo, dom do Espírito. Agora é uma igreja completamente diferente. É diferenciada. A igreja está batizada com o Espírito Santo. E o batismo no Velho Testamento. Glória a Deus. Que é o motivo do programa. Então, agora é Davi cheio do Espírito Santo. Mas interessante que é cheio porque agora seria visível. Que ele lembra depois que veio um animal para buscar 2 vezes, né? As ovelhas, e o Senhor deu vitória. Né? Então agora o batismo com o Espírito Santo na vida do homem
E a igreja, ela precisa dessa bênção. Precisou no Velho Testamento, no período antes de Jesus, melhor dizendo, que o Velho Testamento ele começa no deserto. O Senhor deu um testamento para a igreja, para todo mundo, né? Mas a gente engloba tudo. O período anterior a Jesus, o Espírito Santo presente, com Jesus e a igreja, como corpo, porque o corpo só está vivo porque há um sangue circulando dentro dela, né? E como eu ouvi de um médico, que não é a minha área, um médico falando que na UTI, quando a enfermeira fala, doutor, o paciente parou. Quer dizer, o sangue parou de circular. Então, o corpo, para estar vivo, tem que ter o sangue de Jesus circulando. Os dons espirituais atuando, a igreja obedecendo. O batismo com o Espírito Santo é uma maravilha. Se deixar, a gente vai falando aqui o dia inteiro. Por isso que no culto, né, nosso culto, existem os atos de justiça de Deus, né, que é através do Espírito Santo. Maravilha. Você está tocando um instrumento, você está libertando. Tá libertando. A irmã está fazendo uma intercessão, o senhor está curando. Um louvor, E, né, o senhor vai operando, a gente chega às vezes abatido na igreja, é um louvor que é cantado, o senhor renova a bênção, e isso é notável, né? Sem que ninguém veja, Exatamente. sem barulho. não é aparência. Não é aparente. É. Olha, você tocou num assunto, dentro desse aspecto de batismo com o Espírito Santo na igreja hoje, é que muitas vezes, eventualmente, os irmãos não estejam atentos. Nós vimos aqui, e quando falamos inclusive sobre alguns atos de Saul, que não eram aqueles para os quais ele foi chamado, Samuel ele estava fazendo aquilo para o que ele foi chamado. Né? Ele obedeceu à vontade do Senhor, estava sempre com o vaso cheio de azeite. Então, você falou, um instrumentista cheio do Espírito Santo, Pronto. na execução do seu instrumento, ele não sabe, mas o Espírito Santo está operando. O Espírito Santo está operando, está curando. Traz inspiração. Quantas vezes nós no púlpito somos às vezes salvos por um louvor que é solado. Não é verdade? Exatamente. Porque o irmão no Espírito, ele sola o louvor e o Senhor te dá a revelação. isso. Aí você explora aquilo. É maravilhoso. Eu queria contar rapidamente uma experiência dentro desse assunto. Eu estive na igreja ontem, e esses dias para trás agora, e antes de começar o culto, a igreja estava, os instrumentistas solando o hino suavemente, e foi o hino exatamente em cima da mensagem que eu ia pregar. Não tem coisa melhor do que um instrumentista no espírito. Aí eu falei, olha, você não continua o hino agora não, porque eu vou pregar sobre, depois você toca esse hino, melhor. Então é uma bênção, né? Você está sendo, o corpo é algo de maravilhoso, essa noção, entendimento, não é noção só não, entendimento e vivência do corpo é algo de fantástico, de maravilhoso, para a glória de Jesus. O corpo é de Jesus, né? É isso aí, glória a Deus. Bom, a gente precisa encerrar por causa da hora. Obviamente que a partir da semana que vem a gente vai entrar na vida de Davi, do próximo programa, né? Nas operações de Deus na vida de Davi. A gente começa hoje com esse momento da unção de Davi como rei. O convite é para que você continue conectado com a gente, acompanhando esse conteúdo, porque Deus certamente tem uma bênção muito grande para a sua vida, inclusive no alcance das profundas revelações que o Espírito Santo de Deus traz, tá certo? Peixoto, Pai Senhor. A Pai Senhor querido Josias, Pai Senhor Wallace e os demais irmãos. Wallace, Pai Senhor querido. Pai do Senhor Josias, Peixoto, os irmãos que nos acompanham. Nos encontramos a semana que vem para falar mais dessa bênção que é o Espírito Santo. Josias, faz o convite, Josias. Isso aí. Olha só, você não pode deixar de assistir o próximo programa, tá? E continue acompanhando. Diga. Tem um detalhe, Josias, para quem está no ouvido. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, ore o Senhor que Deus vai te batizar. Exatamente. Glória a Jesus. Olha só, a operação do Espírito Santo, ela não está limitada a um determinado espaço, não. O Espírito Santo pode estar batizando você ao assistir esse programa. Ele não parou, né? E não parou. Continua sendo derramado. Foi derramado sobre Saul, sobre Davi, pode ser derramado sobre você também. Glória a Deus. Está aí uma palavra para você. Glória a Jesus. Muito bem. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta, continue acompanhando a programação da TV Manaim. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.